para comigo, todas as vezes que venho aqui, e declarar sobre a sua vida mesmo, que essa aqui é uma igreja próspera, uma igreja que vai crescer, vai avançar e vai conquistar inúmeras coisas ainda esse ano. Amém? Vocês vão ser surpreendidos pelo favor e a abundância de Deus na sua vida. Amém? Irmãos, quando eu fui convidado para vir ministrar nesse dia aqui, eu fiquei com meu coração muito contente, muito alegre. E o Senhor, então, nessa noite, Ele me deu algo que eu fiquei em dúvida. Senhor, isso é para mim? Senhor, isso é para a igreja de Mairiporã, onde preguei hoje de manhã? Para quem o Senhor está falando? E antes de eu entrar na palavra, eu queria falar a respeito disso com você. Eu não sei se o Senhor me deu isso como um sonho. Sei que foi de madrugada e isso entrou de uma forma assim completamente diferente na minha vida. Talvez o Senhor queira falar com alguém desse lugar. Foi o que eu disse em Mairiporã, talvez seja com alguém daqui. Talvez seja com alguém de onde eu irei pregar à noite, eu não sei. Mas o Senhor, Ele me deu algo. E quando nós recebemos algo, nós não guardamos para nós passamos adiante, amém? E o que Ele me deu então? Ele perguntou nesse sonho, nessa percepção, não sei dizer exatamente o que era, qual eram as vestes que nós estávamos usando para representá-lo. Falei, meu Deus, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Aonde eu errei? Aonde eu estou errando? E Ele disse então o seguinte: não tem a ver com o que você fez de errado. Pode ser que tenha a ver com o que você deixou de fazer. Então, às vezes, nós deixamos de fazer alguma coisa que o Senhor nos comissionou a fazer. E como nós o estamos representando nesses dias. Então, Ele falou, leve isso para que os irmãos ouçam. Talvez você esteja aqui hoje, mas você ainda não deu um abraço no seu marido ou na sua esposa. Como nós estamos representando o Senhor Jesus? Talvez você esteja aqui hoje, mas não deu um abraço naquele que te lidera. Como nós estamos representando o Senhor Jesus? Quais são as vestes que nós estamos usando? Talvez nós estamos aqui hoje cultuando ao nosso Senhor, aleluia, glória a Deus por isso. Mas tem uma pessoa que fica aqui na frente todos os domingos para trazer algo novo do Senhor para você. E talvez você não passou uma mensagem de bom dia para ele e para ela ainda, que é o pastor Denner e a pastora Sheila. Então, como nós estamos representando o Senhor? Gostaria que você refletisse nisso que eu estou te falando e lembrasse, nós não temos mais tempo a perder. Não temos mais tempo a perder. Vamos representar o Senhor Jesus como lhe é devido. Sem religião, mas com amor para com aqueles que estão próximos a nós. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia. Feche seus olhos aonde você está. Deixa eu fazer uma oração por você. Pai de amor, eu oro agora para que o Senhor venha com seu santo e doce espírito de revelação. Senhor, venha trazer a luz aos meus irmãos, tira todas as escamas dos olhos, faz com que os meus irmãos entendam que isso que seja liberado agora não seja do homem, seja do Senhor na vida deles, para que eles saiam daqui completamente diferente da forma que eles entraram, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Então, veja bem, o que eu tenho para compartilhar com você hoje é algo muito simples. Espero fazer de uma forma muito breve, não ser cansativo. Eu quero falar para você de estado e de posição. Quero ministrar para você a respeito dessas duas coisinhas. Nós vamos entrar num ano onde nos foi liberada uma palavra. Qual a palavra que foi liberada para nós nesse ano? Aceleração. E quando nós ouvimos isso agora no início do ano, todo mundo fala junto, aceleração. Por quê? Porque isso está queimando ainda nos nossos corações, sim ou não? Mas e se eu perguntar qual foi a palavra que foi liberada
no ano anterior. Já não tem mais aquela harmonia. Percebe? Nós seríamos uma igreja imparável. Presta atenção numa coisa. Foi um ano onde as igrejas estiveram fechadas. Foi um ano onde nós não tivemos contato com os irmãos. E muitas igrejas não abriram mais. Mas a videira não se ouviu falar de igrejas que fecharam as portas. Mas por quê? Porque nós recebemos uma palavra que nos foi dada. E nós tomamos posse dessa palavra. E assim, nesse ano, mais uma vez o profeta liberou sobre nossas vidas. Que nós somos uma igreja que vai viver 10 anos em apenas um ano. Isso é somente na área espiritual? Não. Para aqueles que tomaram posse, para todas as áreas da sua vida. Mas nós precisamos de muito mais. Nós não podemos entrar o ano agora pensando que nós vamos desfrutar disso que nos foi liberado com a mesma mentalidade que nós tínhamos em 2020. Brinquei ainda com o pessoal de Mairiporã e falei para eles que nós não podíamos entrar em 2022 com a mentalidade que nós tínhamos em 1915. Porque senão nós seríamos os mesmos irmãos de 1915. Então o ano mudou, recebemos uma nova palavra, a nova maneira de trabalhar. Há uma nova maneira de caminharmos, há uma nova maneira de pensarmos. Devemos ser completamente diferentes do que éramos, para que o Senhor possa falar através das nossas vidas. Quantos entendem o que eu quero dizer aqui? Então veja bem, você e eu somos agraciados pelo Espírito Santo de Deus. Fala para o seu irmão assim: você é habitat do Espírito Santo de Deus. Então ele vive aí dentro de você, ele já está dentro de você. Aquilo que foi liberado através do Espírito Santo na vida do pastor Aloísio, e depois foi jogado, colocado na sua vida, é para que agora haja sim modificações. Mas eu preciso ter alguns entendimentos, eu preciso agora ter alguns posicionamentos, para que essa palavra de ser um ano de aceleração, ela seja uma verdade. Então, vou compartilhar isso com você nesse dia. Essa noite eu quero falar exatamente para você sobre posição e estado. Mas você primeiro precisa saber o que é posição. O que vem a ser posição. Então deixa eu te falar. Posição é o que você é diante de Deus. Repita comigo assim: posição é o que eu sou diante dos olhos de Deus. Estado já é uma coisa diferente disso. Estado não tem nada a ver com isso. Estado é a forma ao qual eu me encontro no momento. Então veja só, eu sou algo diante dos olhos do Senhor, sempre. Mas estado é aquilo que eu sou num determinado momento. Eu preciso saber qual é minha posição, para que o meu estado não vá influir nesta posição. Os irmãos estão me compreendendo? Está ficando claro? Gostaria que ficasse bem claro para os irmãos, porque isso entrando na sua vida, você vai mudar completamente a sua forma de andar nesse ano de 2022. Então deixa eu te falar algo. Deus quer que nosso estado seja coerente com a nossa posição. Deus quer que o nosso estado, ele não seja algo que vai me tirar da posição ao qual Ele, Deus, me colocou. Muito pelo contrário, o meu estado, Deus quer que seja parecido com aquilo que o Senhor me colocou enquanto posição. Agora, quando o nosso estado, ele se torna ruim, não condizente com a nossa posição, Deus nos disciplina. Os irmãos acreditam que há disciplina na graça, sim ou não? Deixa eu perguntar uma coisa: quantos aqui estão vivendo debaixo da graça do Senhor? Quantos aqui são plenamente, amplamente favorecidos por Deus? Se você é agraciado por Deus, eu gostaria que você soubesse que o Senhor, Ele nos disciplina debaixo da graça. Diferente do que muitos falam. Falam que nós somos, que mais para frente eu vou falar a respeito. Então veja só, a disciplina do Senhor é para nos levar a expressar a glória de Deus
em meio a condições ruins. Veja só, qual foi a condição que nós vivemos em 2021? Dentro de casa, trancafiados, não podíamos estar juntos, mas o que aconteceu conosco enquanto igreja? Olha a glória de Deus. A igreja cresceu, a igreja avançou, a igreja conquistou. Entendeu? O Estado não influenciou na posição que nós temos diante da igreja. Não influenciou. E assim deve ser com você. Creio que aqui também muitos irmãos foram favorecidos com trabalho, enquanto muitos perdiam o emprego. Muitas portas de emprego eram fechadas, muitas portas de emprego abriram para os irmãos aqui em Carapicuíba. Acredito que isso aconteceu aqui também, assim como aconteceu em Mariporã. Então há essa diferença entre um e outro, só que um não pode afetar o outro. O nosso estado, ele vai mudar todos os dias. Todos os dias o nosso estado muda. A posição, ela vai continuar sendo a mesma. Deixa eu te falar qual é a sua posição hoje. Você é filho amado. O Senhor te ama apesar de qualquer coisa. Pastor, mas eu acabei de pecar. Ele te ama mesmo assim. Sabe por quê? Jesus não vai voltar naquela cruz para fazer o mesmo sacrifício. Ele já fez pelos pecados que você cometeu e há de cometer. Então você é livre de todo pecado. E aí o Senhor hoje ele olha para você e diz assim: você é meu filho amado. Eu te amo independente de qualquer coisa. Estão me entendendo? Então a minha posição ela jamais vai mudar, ela vai permanecer essa. Independente das situações adversas que nós vamos ver, a minha posição sempre é essa. A minha posição ela já está estabelecida diante de Deus e jamais vai mudar. Sua posição diante de Deus é: você é justo, você é santo, você é inculpável. É a opinião de Deus para com você. E quando nós entendemos isso, isso entra realmente no meu coração e no seu, nós louvamos a Deus como se fosse a última vez. Eu vi aquela moça, cadê a moça do louvor? Levanta a mão para eu te ver. Tá ensaiando lá atrás, né? Eu vi a moça falando assim, né? Eu estou nervosa. Que coisa boa eu ver alguém que está celebrando ao Senhor, ter essa reverência por Ele, né? Estar nervoso porque vai entrar na presença de Deus. Que coisa boa é isso. Agora, o que acontece? Louvor é honra a Deus. Louvor é você todos os dias da sua vida honrar como se fosse o último dia da sua vida. É você chegar nesse lugar aqui, você vai liberar a palavra, você vai liberar um louvor a Deus, fazer como se fosse a última vez. Sabe? É assim que nós devemos fazer todos os dias. Quando nós chegamos a um culto, quando nós chegamos nesse lugar, fazer como se fosse a última vez. É o ano da aceleração. É o ano que o Senhor tem pressa. É o ano que o Senhor fará grandes coisas rapidamente. Mas é o ano também que vai ficar ainda mais próximo a volta dele. Estão entendendo? Agora seu estado sim, ele vai mudar. Às vezes você vai estar cheio de Deus, falando glória a Deus, aleluia, cheio do fogo de Deus, cuspindo marimbondo com fogo, não é? Mas vai ter dia que você já vai estar mais para baixo. Olha só o nosso estado como é. Vai ter dia que você vai estar mais deprimido. Vai ter dias que você vai estar nervoso. Vai ter dias que você vai estar com um humor muito bom. Você vai estar rindo à toa, contando piadas, não é? Vai ter dias que você vai estar cheio de alegria. Vai ter dias que você não vai estar tão alegre, que algumas coisas, algumas circunstâncias pode te deixar triste. Vai ter dias, igual o irmão acabou de fazer aqui, os dízimos, ofertas, oferta da primícia. Não perca a oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade de dar o seu melhor. Vai ter dias que você vai ser generoso, mas vai ter dias que você vai ser mais comedido naquilo que você vai liberar. Eu quero te dizer,
Seu estado emocional não pode afetar a posição que Deus te colocou. Não é você chegar e dizer assim: hoje tudo aconteceu de errado na minha vida, então agora eu vou entregar minha célula. Não, Deus ouve a todos, mas não ouve a mim. Seu estado não pode afetar quem você é no Senhor. Eu posso ouvir um amém? Quando o estado começa a influenciar, você começa a se auto-julgar. Aí você diz o seguinte: quando a circunstância, o estado começa a te influenciar, você vai dizer: quem aqui é líder de célula? Deixa eu ver quem são os líderes. Vocês são os líderes. O estado influencia, e aí olha o que começa a acontecer. Não sou digno de ser um líder de célula. Eu tenho que abandonar tudo. Eu não aguento essa vida mais. Eu jejuo, eu oro, não tenho um visitante. Nada acontece. É tudo sempre igual. Aí Satanás aproveita a situação. Ele fala para você assim: não, você é um líder sim, só que você não tem unção. Você foi levantado às pressas. Não tinha outro melhor no momento. Você começa a se auto-acusar. Entende? Quando isso acontece, talvez o pastor Denner já tenha falado a respeito disso com vocês aqui. Você começa a colocar o foco naquilo que é negativo, não é isso? E tudo que eu foco cresce. Já percebeu? Denner já falou disso aqui com vocês, que tudo que é focado cresce. Tem um exemplo muito bom disso para você observar, que é uma verdade, que tudo que você foca cresce. Todas as pessoas que eu conheci até hoje, que tinham câncer e não sabiam, estavam bem, porque o foco delas era em outro lugar. Mas quando elas focaram na doença, 1, 2 meses elas vieram a óbito. Então foca no que é bom nesse ano. Foca só nas coisas boas e deixe que isso cresça na sua vida e faça você avançar. E aí o estado ainda influenciando, ele disse assim: como eu posso estar à frente de uma liderança se eu não sou testemunho? Como é que eu vou ministrar finanças se eu estou devendo tudo? Só devo para 2 pessoas, Deus e o mundo. Como que eu vou ministrar finanças? Deixa eu te falar uma coisa, filho. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com quem habita em você. Não tem a ver. O Senhor, no momento certo, Ele vai colocar você como um testemunho poderoso. Mas nesse momento, só foque na posição. Deixe que a posição faça você crescer. Deixe que olhem para você e não vejam os seus problemas, mas vejam o Cristo que habita dentro de você. Amém? Deixe Ele aparecer. Você se esconda, fique por trás. Não pense que você tem que entregar tudo. Você não tem que entregar absolutamente nada, porque tudo é do Senhor. Você é apenas um instrumento na mão dEle. Então continue. Aos olhos de Deus, seu estado jamais vai mudar a sua posição. Não importa se você está endividado, se você está desempregado, se você está doente, você sempre será filho. Você sempre será justo. Seu estado não importa. Não tem nada que vai mudar a sua posição diante de Deus. Sua posição, e tem um motivo disso acontecer, a sua posição não foi conquistada por você. Sua posição foi conquistada por Jesus. Onde você se encontra hoje foi conquistado por Ele e não por você. Então permaneça. Fala para o seu irmão assim: permaneça na posição. Se algo foi conquistado por Ele, ninguém pode mudar. Ninguém vai mudar. Foi Ele quem conquistou. Ninguém pode mudar isso. Você é filho, você é justo e ponto. Acabou. Não há discussão. Pode vir o diabo falar com você, pode vir o vizinho, pode vir quem for, pode vir o presidente da república.
seu estado não muda a sua posição. Amém? Deixa eu te dar um exemplo. Lá no Velho Testamento, diz o que eu estou dizendo. Lá em Números, capítulo 23, a partir do verso 20, diz assim: eis que, para abençoar, recebi ordem, e ele abençoou. Não posso revogar. Diga comigo: a bênção não pode ser revogada. Agora olha bem no branco do olho dessa pessoa que está do seu lado. Fala para ele assim: você foi abençoado por Deus. Fala para ele assim: a bênção não pode ser revogada. Aleluia. Continuando aqui, continuando a leitura. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouve aclamações ao rei. Deixa eu te contar o que aconteceu nesse momento aqui. Balaque era rei de Moabe, e ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão chegou e falou assim: mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho a mínima condição de fazer isso. Deus não permitiu, Deus não aceitou que Balaque fosse amaldiçoar o povo de Deus. Aqui Balaão, ele faz algumas afirmações, duas afirmações só que eu quero citar para você, que foram poderosíssimas. Primeira delas, ele diz: Deus abençoou, não pode ser revogado. Assim é com você. Deus abençoou, não pode ser revogado. Eu não sei o que você está passando nesses dias, mas Deus te abençoou. Você não pode ser revogado a bênção na sua vida. Não interessa o que você está passando. Pastor, mas eu não estou vendo a bênção. Não é porque você não está vendo que a bênção não está chegando. Ela já chegou, só se aposse dela. O diabo é expert em fazer nós tirarmos a visão, tirar os olhos da coisa certa. Todas as vezes, guarda o que eu vou te falar, todas as vezes que algo grande vem para você, Satanás vem com uma mentira, para te tirar os olhos do alvo, e fazer você olhar para outro lugar, para perder aquilo que Deus está colocando na sua mão. Ele é expert em fazer isso. Então, lembre do irmão Lázaro. Todas as vezes que estiver chegando uma grande provação, passe pela prova dando glória a Deus, porque é o Senhor que está fazendo na sua vida. Segunda coisa que nos mostra aqui, que Balaão quis revelar aqui, que está lá no verso 21, ele diz assim: ele diz que o Senhor não vê iniquidade no povo de Israel. O que é iniquidade? Diga comigo assim: pecado. Aqui está dizendo que o Senhor, ele não via mais iniquidade no povo de Israel. Essa é a minha posição, é a sua posição na nova aliança. O Senhor, ele olha para você hoje, ele não vê mais pecado algum. Ele vê uma pessoa completamente lavada pelo sangue do Cordeiro, completamente justificada pelo Cordeiro. Os irmãos conseguem me entender? A Bíblia diz ainda que o Senhor diz que das nossas iniquidades Ele não se lembrará. Mas por que isso acontece? Deixa eu te falar algo. Isso aqui é você, pequeno, cheio de pecado, antes de conhecer o Senhor, cheio de pecado. E o Senhor olhava e falava: aqui eu não posso estar, aqui está o pecado. Lembra? Onde é que Jesus, todas as vezes que falava com o Senhor respondia? Sim ou não? Qual foi a única hora que o Senhor não respondeu a Jesus? Foi na cruz do Calvário. O que ele falou naquele momento? Senhor, por que me abandonaste nessa hora? Foi porque o meu pecado e o seu pecado estavam sobre Jesus Cristo. Então foi o único momento. Então aonde habita o pecado, em mim e você, antes de conhecer o Senhor Jesus, Deus não está. Ele não está onde está o pecado. Mas aí nós conhecemos Jesus. Olha o nosso tamanho, natureza pecaminosa, sujos, imundos. Olha o nosso tamanho. Mas aí nós conhecemos a Jesus.
Jesus grande, poderoso, poderoso. E aqui, em Jesus, acontece algo de extraordinário quando você o conhece. Você é inserido nele. Você foi inserido agora em Jesus. E quando Deus olha para você agora, onde você está? Ele não mais te vê. Ele vê tão somente Jesus. E agora quando Ele olha para você, Ele diz: esse é meu filho amado, a quem eu tenho todo o meu prazer. Estão entendendo? E aí Ele olha para você agora e fala o que está no verso 21. Que não se lembra mais dos pecados. Os pecados caíram no esquecimento. Agora Ele olha para você e vê Jesus. Em Jesus havia pecado? Nenhum. Então nós somos completamente livres. Eu posso ouvir um amém? Sua posição hoje é em Cristo. Você é como se fosse esse papelzinho aqui, ó, inserido em Cristo. Essa é a nossa posição. Seu estado agora, ele pode ser eventualmente ruim. Eu costumo dizer para os irmãos que após um dia ruim, vem sempre um dia bom. Nós não teremos 365 dias ruins no ano. Podemos até ter bastante dias ruins, mas o Senhor nos alegrará muito mais que os dias ruins que nós teremos. E mesmo tendo esses dias ruins, eles não podem me tirar da posição que Deus nos colocou. Deus te chamou para esses dias. Deus te escolheu para esses dias, para que você realmente seja testemunho daquilo que Ele vai fazer nessa cidade, para que você seja testemunho para aquilo que Ele vai fazer na sua casa, para que você seja testemunho para aquilo que Ele vai fazer dentro da empresa, para que você seja testemunho do que Ele já fez na sua vida financeira. Ele está fazendo um rebuliço tão grande nesses dias. Nós não estamos vendo absolutamente nada, mas Ele já começou a fazer. E em breve as coisas vão começar a pipocar e vocês vão falar: mas que é isso? O que está acontecendo? É o Senhor mudando o tempo, é o Senhor mudando as estações, é o Senhor te dando os frutos. Então não deixe que seu estado mude a sua forma de ver, a forma que Deus te vê. Amém, irmãos? Não deixe que isso aconteça. Uma vez que o Senhor te perdoou, uma vez que o Senhor te justificou através de Cristo, jamais será revogado. A maior mentira do maligno é quando ele diz assim: você já viu aquela expressão, quando vem um enviado do inferno? Porque não pense você que o diabo ele vai vir vestido de capa preta, com o rosto pintado de vermelho. Ele não vai vir desse jeito. Ele vai vir, sabe onde é que ele vai manifestar? No seu hall familiar. Ele vai manifestar no seu hall de amizades. Ele pode vir vestido de sogra, de sogro, de cunhado, de irmão, e aí soltar a seguinte pérola, a seguinte mentira. Qual é seu nome mesmo? Neto. Olha, Neto, o Senhor está de olho nos seus pecados, viu? Você acha que vai ser alguém estranho que vai falar isso? Vai ser alguém que está próximo. O Senhor está de olho nos seus pecados. O Senhor está de olho nos seus erros. Olha, fulano, o Senhor viu que você caiu ontem, viu? Você saiu debaixo do favor. Deixa eu te falar, se você caiu, levanta e começa da onde você caiu. Você já foi perdoado pela sua queda. Entende? Não fica dando ouvidos a esses enviados do inferno que vão vir, não. Porque virão. Quero falar para vocês que virão, mas com o único intuito de te parar. Sabe? Agora o Pai, Ele nos disciplina. Deus vai nos disciplinar, mas jamais vai nos tirar da posição de filho. Jamais vai fazer isso.
Você é filho e pronto. Repita comigo assim: eu sou filho e pronto. Repita assim: ninguém pode tirar a minha paternidade. Creia que nem você pode tirar sua paternidade. Que às vezes a gente questiona isso também. Será que eu sou filho mesmo? Creia que nem você pode tirar. Você é filho e acabou. Amém? Em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 17, diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que duas coisas como imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Se Deus falou que você é filho, Ele não é homem de mentir, então você é filho e acabou. Isso aqui é só para basear aquilo que eu já te falei, é só para testificar aquilo que eu já te falei, é bíblico. Deus não mente. Quantos aqui receberam promessas do Senhor? Quantos aqui ainda não concretizaram essas promessas na sua vida? Não é porque não concretizou que não vai concretizar, porque Deus não é homem para que minta. Estão entendendo? Aí continua: tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Continue esperando em Deus. Não olhe para o lado, não tire os olhos de Cristo e fique olhando para outras coisas. É o tempo de olharmos para o Senhor. Fixe seus olhos apenas nele. Um dia, na Videira, nós somos uma igreja que ela caminha a passos largos, e muitas coisas acontecem no nosso meio, e troca-se daqui e troca-se dali. E eu me lembro ainda, alguns anos atrás, eu era discipulador, e o meu pastor, ele iria embora, e aquilo me afetou assim profundamente. Ó a alma aí, ó a miserável. E claro que nós cogitamos até sair da igreja. Mas aí aquele meu pastor, ele chegou um dia e falou algo para mim que eu nunca esqueci. Todas as vezes que você tiver com essas confusões na sua mente, faça isso você também. Todas as vezes que você tiver com essa confusão na sua mente, por causa da situação exterior, olhe para Cristo. Pegue nas mãos daqueles que estão com você e os guie até o Senhor. Não olhe para homens, olhe para o Senhor. Guie aqueles que estão com você para o Senhor. Resultado: chorei muito naquele dia. Deus depois falou particularmente comigo, através de um louvor, e eu obedeci. Hoje eu já não sou mais um discipulador, já tem alguns anos que eu deixei de ser discipulador. Mas veja só, algo que era bom que estava acontecendo no nosso contexto de igreja, que ela estava crescendo, fez com que eu olhasse para outro lugar e eu perderia o propósito de ser um pastor. Às vezes coisas que são boas, mas que para você no caso será algo que vai te machucar, por você olhar o estado, você perde a posição. Estão entendendo o que eu quero dizer? Todos os momentos, olhe para Cristo. Em todos os momentos. Não procure perfeição em pessoas. Olhe para Cristo. Não tire o foco de Cristo. Seu alvo sempre é Cristo. E o seu propósito será cumprido. Amém? O seu propósito será cumprido. Seu estado pode ser ruim, mas você vai dizer: eu sou filho. Seu estado pode estar péssimo, você vai dizer: o Senhor está comigo, então eu vou sair disso junto com Ele. Eu vou sair porque eu sou amado. Eu vou pedir para Ele me ajudar nisso porque eu sou amado. E Ele vai te ajudar na situação. Quando você entende isso, você começa a julgar a sua posição
de uma forma diferenciada ao estado. Ainda que seu estado seja ruim, não faz com que mude sua opinião diante de Deus. Ainda que ela seja ruim, você diante de Deus ainda é a menina dos olhos dele, independente do que você está passando. Porém, ele pode fazer com que isso mude diante dos homens, para que você seja disciplinado. O seu testemunho, ele diz muito para as pessoas, e isso às vezes pode até tirar sua paz, pode afetar que você desfrute das coisas do Espírito. Mas veja bem, é necessário que eu e você possamos entender que independente do nosso estado, a opinião de Deus sobre nós sempre vai ser a mesma, sempre será a mesma. Pastor, então não tem que reconhecer a disciplina de Deus? Claro que tem, precisa reconhecer a disciplina de Deus. A palavra de Deus declara enfaticamente que filhos são disciplinados pelo Pai. Se você não é disciplinado pelo Pai, é porque você não é filho. Acorda. Precisamos ser disciplinados por sermos filho. Quem não tem sido disciplinado não é filho. E todos nós somos filhos de Deus. Pergunto para você, você tem sido disciplinado? Em Hebreus, capítulo 12, verso 6 diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Então quem é que o Senhor corrige? A quem ama. Tem coisas que irão acontecer conosco, é o Senhor nos corrigindo, mesmo debaixo da graça, porque Ele nos ama e quer nos colocar num patamar mais elevado. Sabe, é como se fosse uma espiral de caderno. Cada correção dele vai fazendo com que a gente rode aquela espiral e vá chegando mais longe. Nós vamos aprendendo com o Senhor com os nossos erros. Estão entendendo? É assim que o Senhor nos disciplina. Um crente, deixa eu perguntar se isso acontece aqui, né? Porque teve uma vez que eu fui num lugar que fui questionado depois. Todos aqui creem que não perderão a salvação? Se você não crê nisso, crê que vai perder a salvação, eu só vou falar uma coisa para você: toma cuidado para não errar. E eu acho que você vai errar. Mas nós não perdemos a nossa salvação, amém, irmãos? Nós cremos nessa hipótese que não perdemos a nossa salvação. Então o crente, ele jamais vai perder a sua salvação, mas ele vai poder ser disciplinado. O Senhor, Ele nos disciplina colocando, o Senhor, Ele não nos disciplina colocando doenças, igual nós temos ouvido aí fora. Nós temos visto pastores pregar isso, que isso é juízo de Deus, as doenças que estão vindo. Deixa eu te falar, isso é consequência de atitudes humanas. Deus apenas permitiu que acontecesse. Agora Ele permitiu por quê? Para que nós ficássemos 2 anos dentro de casa, mas para quando nos liberasse, nós voltássemos mais forte do que antes. Você percebeu que você voltou em 2022 muito mais forte do que era em 2021? E mais forte ainda do que era em 2020? Então, se foi algo de Satanás isso para nos parar, foi mais um tiro no pé. Não deu certo. Amém, irmãos? Então o Senhor, Ele não faz isso, Ele não vai colocar doença em nós. O Senhor, Ele cura pessoas. É contraditório dizer que o Senhor vai trazer doença se Ele é usado para trazer a cura naqueles que estão doentes. Foi o ano em que mais nós oramos por cura em Mariporã, e mais curas foram liberadas naquele lugar. Quantos aqui gostariam de ser usados por cura? Esse é o tempo. Ore por quem está doente. Você quer orar por uma pessoa para que ela ressuscite? Você tem que orar para quem está morto. Você quer orar para que pessoas sejam curadas? Elas precisam estar doentes. Nós vimos aí que chegou num topo, mais uma vez, de contaminação por causa dessa Ômicron. É isso? Ômicron. É o tempo de você fazer o quê? Exercer o sacerdócio. O Senhor, Ele habita em você. Você vai, impõe as mãos e declara: você é curado em nome de Jesus. Aqui eu sei que deve ter algumas pessoas que estão doentes e não estão no culto hoje, sim ou não?
Eu quero liberar sobre a vida dessas pessoas que elas são plenamente curadas. Elas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. E a cura chegou agora na casa delas. E elas estarão aqui no domingo que vem para testemunhar: não há doença sobre a minha vida. E depois vocês vão me mandar uma mensagem: pastor, o culto no próximo domingo estava lotado. As pessoas que estavam doentes voltaram, elas estão curadas. Agora você acha que esse Deus que quer curar vai colocar doença em alguém? É contraditório. Precisamos pensar. Nosso Deus cura. Amém? Nosso Deus cura. Nosso Deus aproveitou essa situação para que nós fiquemos mais fortes, mais cheios de fé, para impor as mãos e as pessoas serem curadas realmente, para que a glória dele seja manifesta através de você. A medida de correção do Senhor para conosco é a medida do amor que ele tem para conosco. Ela é do mesmo tamanho. E você, quando ama, corrige. O Senhor, quando ama, corrige. Deus não vai mandar doenças para nos corrigir. Deleta isso. E quando você ouvir isso, corrija a pessoa que está falando. Ensine-o. Porque ele está sendo completamente, está com a mente deturpada. Ele não entendeu ainda o que está acontecendo. Deus não vai mandar um acidente de carro para nos corrigir. Ele não vai fazer isso. Muitas pessoas sofreram acidentes de carro. Foi Deus que mandou? Claro que não. Ele nunca age como um pai abusivo. Deus não é aquele que está sentado no seu grande trono, esperando você errar para te corrigir. Muito pelo contrário. Ele está ali em cima, de olho em você, dizendo: aquele é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Aqueles outros ainda não me conhecem, mas farão parte dessa família de filhos que eu tenho. Porque a Bíblia diz que ele está lá em cima, sim, ele olha a todos. Ele não olha tão somente os seus, ele olha a todos. Frequentemente nós vemos crentes se deparando com portas fechadas. Já repararam isso? A porta de emprego fechou. Aquele novo trabalho que eu tinha para fazer foi fechado. E aí você fala assim: mas cadê meu Deus? É seu Deus mais uma vez guardando a sua vida para que você não entre numa porta onde você acha que é a melhor porta. Ele vai abrir a melhor e a maior porta para você. A porta que ele fechou é para te guardar, é para te disciplinar. Quantos podem dar glória a Deus por isso? O Pai fecha a porta. Repita comigo isso. Vamos declarar juntos? Diga assim: o Pai fecha a porta por não ser o melhor caminho. A porta fechada então é para nos disciplinar. Nos disciplinar aonde? Em nossa obstinação em fazer a nossa própria vontade. Eu costumo dar esses exemplos quando eu vou em outros lugares. Quantos aqui gostariam de ganhar 50 mil reais por mês? Não, eu acho que vocês não ouviram direito, não. Quantos gostariam de ganhar 50 mil reais por mês? Agora sim ouviram. Agora deixa eu fazer a pergunta inversa. Vou fazer a pergunta inversa. Quantos gostariam de dizimar 5 mil reais por mês? Agora vocês me assustaram. É diferente do que eu já ouvi. Eu ouvi assim quando falava de querer ganhar os 50 mil. Quando fala de ganhar de dizimar os 5. Amém, né? É aquele amém meio sem graça. Sabe, é para não contrariar o pastor. Os 50 mil queria, mas dizimar os 5 mil já ficava. Já pensou? Você ganhando 50 mil, como que seriam as suas primícias? Qual seria o seu melhor para Deus? Ah, pastor, eu estava até pensando dar quinhentão, hein, desses 50. Toma vergonha na sua cara. Esse é o seu melhor para Deus. Vamos avançar aqui. Então a porta fechada é para nos disciplinar em nossa obstinação. Crentes, eles podem sonhar, crentes, eles podem acalentar certas coisas que futuramente vão tirá-los do propósito de Deus.
Muitos desses que falam assim, eu gostaria de ganhar 50 mil por mês, nesse tempinho frio, você acabou de ganhar 50 mil de salário. Será que você não ia estar, no mínimo, lá em Campos do Jordão agora tomando um chocolate quente? Ou ia estar aqui ouvindo o pastor Euler? E aí Deus faz o quê? Não, deixa eu poupar meu filho dessa obstinação. Aí fecha essa porta. Ele fecha a porta até quando? Até que nós tenhamos maturidade para receber a bênção dele. A bênção de Deus, deixa eu te dizer, a bênção de Deus é como se fosse uma nuvem carregada de chuva. Vocês estão vendo como está chovendo esses dias? A nuvem é aquela nuvem preta carregada de água. Você imagina se aquela nuvem ela abre todas elas de uma vez em cima de você? O que acontece? Nos mata, sim ou não? Assim é a bênção de Deus. Ela está daquele jeito para nos abençoar, mas o Senhor ele tem que mandar em gotas para não nos matar. Tem que mandar em gotas. Estão me entendendo? A chuva ela precisa vir em gotas, porque se ela vier de uma vez, ela mata todo o planeta. Toda a vida do planeta morre. Então ela vem em gotas. Assim é a bênção do Senhor sobre nós. Ela precisa vir em gotas. Posso ouvir um glória a Deus? Sabe, irmãos, às vezes também o Senhor ele nos exorta, nos expondo, nos colocando diante de algumas situações. Uma vez eu falei com uma determinada pessoa e ela estava cometendo um pecado muito grave, e Deus iria tratá-lo. Deus já havia falado, eu vou tratar a vida desse freguês. E ele então chegou e disse o seguinte: não, eu não estou fazendo nada não, isso é imaginação de outras pessoas. Eu falei: irmão, eu acredito em você. Você é crente, crente não mente, né? Eu acredito em você. Irmãos, uma semana depois, Deus deu a pessoa, e Deus deu com quem essa pessoa se relacionava para nós assim, ó. Nós vimos. E agora? Mas por que Deus faz isso? Para castigar? Não. Para mostrar: eu sou Deus. Você não esconde nada de mim. Então Ele expõe para que a pessoa cresça. E nós, enquanto filhos de Deus, precisamos crescer. Pergunta para o seu irmão assim: você quer crescer em Deus? Deixa eu te dar um exemplo de um pai que ele exortou o filho a não jogar futebol. Ele falou assim: ó, você não vai jogar futebol nesse lugar aqui, porque aqui tem casas, aqui tem carro, e se você jogar você vai quebrar o carro das pessoas, vai quebrar a vidraça. Mas aí o filho, obediente, foi jogar. O pai pegou então e furou a bola desse filho. O pai jamais iria machucar essa criança, jamais iria machucar o filho, mas a bola foi completamente destruída. Deus é assim com você. Deus, às vezes Ele nos vê fazendo determinadas coisas, e o que Ele faz? Ele destrói aquilo que é o nosso brinquedo, para que nós não nos machuquemos. Entende? Ele expõe aquilo que é o nosso brinquedo, para que nós não nos machuquemos. Deus faz dessa forma. É assim que Ele corrige. Pastor, mas isso não é castigo? Não, isso é graça de Deus. Ele faz porque Ele te ama. Ele faz porque Ele não deixou de te amar em nenhum momento. Mesmo nos momentos onde você diz assim: eu não acredito, Ele não deixou de amar você. Mesmo quando você deixou de acreditar que havia um Pai. E eu quero chegar para terminar agora, dizendo que nós somos aqueles que, quando em adversidades, muitas vezes nós esquecemos a nossa posição.
Eu oro pela igreja de Carapicuíba hoje. A minha oração para você é que quando vierem as tribulações no ano de 2022, vocês não olhem para elas. Vocês continuem olhando para Deus. Continuem sabendo realmente quem vocês são em Deus. Que independente do que vai acontecer, não saia da posição que Ele te colocou. Que você é amado. Muitos somos aqueles que nos acusamos quando o nosso estado não é bom. E quando nos acusamos, deixamos a nossa posição. Não aceite isso acontecer com você. Deixe para desistir, assim como o pastor Aloysio fez. Você acha que os pastores não têm vontade de desistir? Às vezes. Você acha que o pastor Denner aqui não deve ter algumas vezes crises que dê vontade de desistir? Mas sabe o que a gente faz? Se eu tiver que desistir, eu vou desistir amanhã. E quando chega amanhã, eu vou desistir amanhã. E quando chega amanhã, eu vou desistir amanhã. E nós vamos vencendo de glória em glória, de vitória em vitória, em nome do Senhor Jesus. Assim, quando acontecer com você, não desista, não pare, continue, avance. Muitos dizem ser amados pelo Pai, mas quando o estado não é necessariamente do jeito que ele gostaria que fosse, ele esquece a sua filiação, ele esquece a sua paternidade. Será que eu sou filho mesmo? Filho passando por tudo isso? Muitos são aqueles que, quando disciplinados pelo Pai, não aceitam a disciplina e se fecham no seu próprio mundo. Agora eu não quero mais conversa com meu discipulador, eu não quero conversa mais com meu líder. E aí ainda usa a Bíblia. Eu vou ao meu quarto fechado. Vai nada, vai morrer. Esqueceu de quem é. Nós não podemos esquecer de quem somos na presença de Deus. Não podemos esquecer da posição que temos na presença de Deus. Amém? Repita comigo assim: eu sou amado por Deus. Quero chamar a equipe de louvor aqui na frente. Repitam comigo, deixe isso sair de dentro, sabe? As manifestações de Deus, elas vêm de dentro para fora. Sempre vai ser de dentro para fora. Então eu gostaria que você falasse isso do fundo do seu coração agora, e que isso virasse uma realidade aqui fora na sua vida. Que isso externasse para você. Diga assim: não importa qual será o meu estado, o Senhor sempre, sempre vai me amar. Deixe isso ser uma verdade em você. Nós vamos acelerar esse ano de 2022. Essas coisas precisam ser verdade na nossa vida. Não importa o estado que nós estejamos, você nunca sairá da posição que Deus te colocou. Não importa. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é mais do que vencedor. Você é justificado por Deus. Você é templo do Senhor. Você é o que a Bíblia diz que você é. Repita isso comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não importa o que está acontecendo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E ela diz que eu sou filho amado do Senhor. Repita: filho amado do Senhor. Oh Espírito Santo.
Espírito Santo de Deus. Fique de pé no seu lugar. Irmãos, nunca deixe ninguém falar o contrário para você. Você é filho amado do Senhor. Filho amado. Filho amado. O Senhor é visto através dos seus olhos. Esse brilho nos olhos que tem em você hoje. Olha para esse irmão que está próximo a você. Veja esse brilho que tem nos olhos dele. Só o Senhor pode te dar. Só o Pai pode te dar. E essa cidade de Carapicuíba, quero liberar sobre essa cidade. Que quando as pessoas olharem para os seus olhos e virem esse brilho, elas vão falar: eu preciso disso. E você vai falar: sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É porque eu sou filho amado do Senhor. Você quer fazer parte dessa família? Você vai falar: você quer fazer parte dessa família? E muitos virão até vocês. Muitos vão fazer parte dessa família. Por quê? Porque viram o brilho nos seus olhos. Esse é o testemunho, o brilho nos olhos. O brilho é o próprio Senhor trazendo a luz aonde há trevas. Ele vai fazer isso sobre você. Queria que você nesse momento agora fizesse da forma que eu te disse aqui no início. Nós não temos mais tempo para errar. Por não termos mais tempo para errar, nós fazemos como se fosse a nossa última vez. Os irmãos vão tocar algo aqui agora. Eu gostaria que você fizesse como se fosse sua última vez. Adore como se fosse sua última vez. Adore por quê? Porque você é amado. Adore por quê? Porque você é agraciado. Adore tão somente por isso. Não porque Deus vai te dar algo. Tão somente adore. Adore a Ele agora. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Basta olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso,
Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés. Aleluia. Estenda suas mãos, assim como quem recebe. Pai de amor, essa é a sua igreja. Amém, Jesus. Essa é a sua igreja. Eu declaro sobre cada irmão aqui agora, que não importa o estado, eles irão permanecer na posição. Visita cada um deles nesses dias. Visita trazendo tudo aquilo que o Senhor fez como promessa. Amém. Libere sobre a vida deles, Senhor, palavra, unção, ousadia, intrepidez. Que a cada dia, Senhor, eles possam ser mais aqueles que se parecem com o Filho. E eles possam ser vistos, amém, nessa cidade como uma turma diferente. Aleluia. Essa igreja é diferente. Senhor, eu abençoo a cada um deles aqui agora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E declaro sobre a igreja de Carapicuíba um tempo de crescimento, um tempo de avanço, um tempo de conquista, um tempo acelerado de bênçãos em todas as áreas de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deixa eu fazer algo que eu tenho costume aqui. Nós estamos terminando hoje, mas profeticamente, não vá embora antes de dar pelo menos 70 abraços. Amém? Eu quebro meu vaso, eu quebro